Olá, empresário, empresária, estamos aqui para falar de empreendedorismo no canal Teca Conecta Empreende, segundo episódio do nosso podcast. Super feliz hoje de estar recebendo uma mulher maravilhosa, uma referência de lindeza, de persistência, de resiliência, de mentalidade. É uma mulher assim com uma trajetória incrível, que inclusive me ajuda muito no meu dia a dia. É minha parceira no Clube Teca Conecta. Há 2 anos já que a gente está conectada aí juntas, trilhando esse caminho. Hoje eu tô aqui com Bia Sá, que é advogada, né, de formação, mas a paixão, o amor, né, a forma dela de empreender tá aí numa metodologia muito especial que ajuda pessoas a se reencontrarem, a se reconectar, né, e a mudar também a sua relação com a comida, com o se alimentar, né? Com esse autocuidado que está ligado ao prazer. Então, a gente entende que comer não é só se alimentar, a gente come de forma social, a gente come de forma prazerosa, né? E a gente pode comer bem, saudável e ser prazeroso, né, Bia? Então, hoje eu convidei Bia aqui para ela contar um pouquinho pra gente como é que funciona essa metodologia. E também, lá no final, a gente vai falar um pouquinho de como essa metodologia muda a vida da gente a ponto de influenciar a gente em outras áreas da nossa vida, inclusive na nossa empresa, porque hoje estamos aqui, né, nesse canal falando sobre empreender, estamos falando para esse público de pessoas empresárias. Então seja bem-vinda, Bia. Oh, muito obrigada, viu? Fiquei me achando com tantos elogios. Você sabe que você é maravilhosa, pare com isso. Pois é. Então, o que Teca falou, né, de formação sou advogada, mas não me encontrei na profissão e eu sempre tive uma vibe assim de preocupação e cuidado com a saúde. Então, é um caminho natural, sem eu precisar ter esforço para poder fazer. E nessas minhas idas e vindas, sem saber como realizar o prejuízo de uma profissão escolhida da qual eu não me identifiquei, eu fui convidada para abrir um espaço Vida Saudável. Então, Sim. minha história de empreender, ela começa aí. Aí eu nem pensava que alguém poderia me enxergar dessa forma e foi Carlinha que me chamou para poder fazer essa experiência para ver o que é que eu achava. E assim eu enveredei no empreendedorismo. Depois veio a pandemia, em 2020, todos os espaços foram fechados e foi aí que eu abracei o método T360, que o método T360, ele tem 6 pilares e aí eu fiz um curso para ser mentora, entendendo o quanto que a mentalidade é importante para que a pessoa tenha um objetivo desejado, que é o ser saudável. Então, não é só emagrecer, né? Quem emagrecer, em tese, todo mundo conseguiu já emagrecer pelo menos uma vez na vida. Mas o se manter magro requer algo muito além disso, né? Requer um porquê, um propósito, uma resiliência. E é aí que eu entro para poder a pessoa conseguir emagrecer e sustentar. Então, a gente tem todo um método, um direcionamento, onde a gente tem a comunidade, que a gente chama comunidade protetiva, porque é para blindar do tititi, do zum, 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 né? Porque muitas vezes... desde o ambiente, né? O ambiente, muitas vezes, ele não nos favorece. Como a gente não pode escolher, seja o ambiente de trabalho, o próprio ambiente familiar, que busca sabotar. Tem uma máxima que eu acho assim forte da questão do pântano. Quando todos estão no pântano e alguém ousa levantar a cabeça e arriscar ver algo além, não me lembro quem falou isso, e aí os outros começam a puxar. Porque e se der certo? E se você conseguir fazer diferente? E eu vou continuar aqui? Então é melhor que todos fiquem na mesmice. Então você conseguir quebrar isso, e as pessoas não fazem isso conscientemente, mas é porque é o próprio ambiente. Então se você não fortalece e você não consegue ir além disso, por isso a comunidade. Então a comunidade entra assim, ó, você pode não ter um ambiente melhor, né, o que você gostaria, mas aqui a gente tem pessoas que têm o mesmo porquê, o mesmo objetivo que você, então você vai se retroalimentando disso. Sim, eu penso 2 coisas assim, né, eu já consegui chegar em algum momento nesse lugar onde eu queria, realmente se manter nesse lugar é o mais difícil, mas eu acho que é a mentalidade mesmo, não tem para onde correr, sabe, não é só o que você come.
né? O que você come influencia, mas a quantidade, né? A relação que você tem com aquele comer e o estilo de vida. Porque quando você muda a mentalidade, você consegue desenvolver novos hábitos. Eu acho que tá muito ligado essa coisa do autocuidado, né? Tá assim, a alimentação, ele tá dentro do autocuidado, né? De você acordar de manhã, por exemplo, né? Fazer o seu asseio, sim, né? sim. Você, ou seja, você escova o dente todos os dias, você toma banho todos os dias, né? Você tem hábitos que a gente desenvolve na infância, ao nascer. Já estão arraigados, né? E a coisa do se alimentar nem sempre tá. Então, por exemplo, eu sou da geração Nescau. Porque, obviamente, minha mãe não sabia, né? Se ela soubesse que era tão ruim, não ia inserir esse hábito. Mas era uma coisa natural naquela época. É verdade. Né? Antes de dormir, toma um Nescauzinho, porque não se alimentou bem. Né? Ou então acorda, tá atrasado pra escola. E entra a memória afetiva, nesse caso. Então, naqueles dias de carência, você vai pensar no Nescau porque acalenta a sua alma, né? A gente também tem esse olhar do alimento ocupando esse espaço. Porque é uma mentalidade. Porque o alimentar, ele não é só a coisa de comer para se nutrir. Né? Tem a coisa de você... do social, daquilo que você viveu, das memórias afetivas, né? E você entender que você veio desse lugar, né? Mas que você pode mudar. Exatamente, pois é. A gente não precisa ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Então a gente vai mudando. Agora, isso é um passo a passo, a gente fala sempre assim. Na gente ser indulgente conosco, né? Entender que quedas vão existir, tropeços, né? A gente vive de altos e baixos e a vida é assim. Mas que você perceba quando você não está num dia bom e o que é que você pode fazer para que você melhore. Porque o deixar para lá e o desistir é só voltar ao ponto que você já estava antes, que é aquele lugar que você já conhece, que não lhe leva para lugar nenhum. Então, desistir a gente nunca deve trabalhar como opção. Então, a gente precisa caminhar sempre e entendendo. Eu tô aqui pensando, né, porque às vezes a gente tenta não desistir, mas a mente da gente, ela é muito, ela, né, prega peças na gente. Então exatamente. A gente fica assim, não, mas sábado que vem eu já tenho um aniversário, então eu vou deixar para a segunda. Vou começar meu método na segunda, porque sábado tem um aniversário. E é sobre isso, né? Sobre essa mudança de mentalidade. Porque, por exemplo, eu tenho uma cunhada, maravilhosa, Luciana Estrelado, é uma mulher assim que eu sou super fã dela. E a gente foi para São Paulo, eu e Marisa, visitar ela, ficamos com ela e tal, saímos todos os dias, fizemos farra todos os dias. E ela sempre pediu no restaurante a saladinha dela, né? O suco dela sem açúcar. Assim, não é uma coisa assim de minha cunhada tá aqui, eu vou extravasar, eu vou comer o que quero, depois eu volto, né? Então, assim, é algo que ela já internalizou, já é do dia a dia dela. É igual escovar os dentes que você falou. É igual escovar os dentes. Você aprende, E aí vira pra sempre. Como é que a gente cria esses novos hábitos? Me conte. Com o método. Como é que a gente usa o método? Então, o método, a gente trabalha muito com aquilo, com motivacional, né? Então, por exemplo, eu mando todo dia para meus alunos, né, que é como a gente chama, porque o método tem uma validade de um ano inteiro, porque é um reaprender, é um reeducar para você depois seguir seu caminho sozinho. Ou você pode renovar ou não, mas o fato é que é um ano. Então, você ouvindo vídeo, áudio, palestra, você vai, na verdade, é como se você tivesse aqui a luta do músculo da desistência versus o músculo da resistência. Quanto mais você fortalece o caminho da resistência, do seu porquê, daquilo que você quer, você está criando novas sinapses neurais, né? É neurociência comportamental. Então, você vai fortalecendo o seu porquê. E aí, você, a cada dia fazendo, mesmo com altos e baixos, mas você com consistência, você consegue. Então, a pessoa se reporta, né, o aluno, no caso, diretamente ao mentor que colocou no método, para que a gente possa entender o que é seu gatilho que faz com que você desvie, né? Porque às vezes a gente come, né? O quanto de emoção que comemos. A gente come quando está com raiva, quando está estressada. A gente come quando está feliz. A gente come quando teve um dia que não foi bom. Então hoje eu mereço, enfia o pé na jaca. Mereço, é terrível. Aí eu mereço, ou então o jaquê, né? Já que eu fiz isso, perdido por um, perdido por mil. Então, existem várias crenças. A gente trabalha, eu gosto de indicar um livro que é Mulheres, Comida e Deus. Que são, anotem aí, viu? Pois é. Mulheres, Comida e Deus. Que ela trabalha, ela é uma terapeuta norte-americana e ela trabalha exatamente com essas crenças, assim, se você botou no prato, você tem que comer tudo. Ela diz, pare de achar que você vai acabar com a fome no mundo porque você botou a comida ali e vai jogar fora. Então, são coisas que estão tão
tão enraizadas que a gente nem racionaliza, a gente simplesmente faz. Então, é assim, a gente sair do automatismo, de crenças nesse nível, que são crenças limitantes, e a gente criar o automatismo, como você falou da sua cunhada, Sim. que consegue sair e come normalmente, está tudo bem para ela, né? Porque também as pessoas dizem assim, vá viver, por que viver é eu comer tudo que não presta, né? Exato, eu fico pensando sobre isso, porque, e falando sobre a manutenção, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas é muito difícil viver assim, você consegue por um tempo. Sabe? Eu já ouvi também essa ideia recorrente. De que não, você consegue por um tempo. Então, né, se a gente for transpor isso, por exemplo, para outras áreas da nossa vida, né? Você tem uma empresa, você criou a sua empresa com um propósito, né? Enfim, vou resolver esta dor dessa comunidade, dessas pessoas. Aí eu vou dar certo por um tempo? Exatamente. Né? A gente não cria nada na vida, a gente não dedica tempo nosso, né, para criar alguma coisa ou para exercer uma tarefa ou uma função para nada, né? Ou por um tempo e depois desistir. Então, né, assim os relacionamentos também podem acontecer com os relacionamentos. A gente não casa para separar, pode ser que dê errado, sim, né? As pessoas mudam também ao longo da vida, mas a gente não casa com esse intuito, né? Exatamente. Então é um pensamento que você vai conseguir fazer dieta. Por isso que talvez as dietas restritivas também, muito restritivas, né? Elas não sejam sustentáveis a longo prazo, né? Então, por isso que a gente aprende que também entra em outro pilar, que é a nutrição descomplicada, e você quebrando o paradigma, assim, que o saudável pode e é gostoso. Então, tem várias receitas no método que são práticas, né? Então, por exemplo, para mim, receita prática é tudo que você joga no liquidificador, bota na assadeira, passar, tá lindo. Então, para mim, tá ótimo. Eu também amo essas receitas. E se for atum, eu acho ótimo, porque dá menos trabalho. Bota o atum também. Eu amo. Então, inclusive, você uma vez levou verdade. treinamento espetacular. Um bolinho de atum, é verdade. E você vê assim, é tudo proteico. As pessoas também estranham, por exemplo, quando você come alguma coisa que é gostoso, elas perguntam, mas não tem nada, não tem farinha de trigo e não tem. Então, você vai quebrando isso, porque se é prazeroso você comer e é saudável, aí você sustenta. Então, a nutrição descomplicada, que é esse pilar que entra no método, você consegue ver assim, então é possível, você começa a levar nos outros ambientes para você estar mudando a própria estrutura das pessoas, E né? eu tô lembrada aqui que teve a penúltima reunião, você levou, eu nem consegui comer, porque quando eu fui ver quiche de alho poró, foi mesmo? Quiche de alho poró. Pois sensacional. Quando eu fui procurar, cadê? Já tinha acabado. É verdade. Ou seja, as pessoas às vezes nem sabem que é gostoso, que, né, e que aquilo pode fazer parte e não precisa ser doloroso. Fazer parte do dia a dia para que seja gostoso e a pessoa consiga seguir adiante, né? Dr. Nathaniel, que é médico nutrólogo, ele dá também treinamento pra gente, ele costuma perguntar às vezes, terminando a live, o que você vai ser quando você envelhecer? Né? Porque é preciso a gente estar sabendo o tempo todo que a colheita, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você vai ser sempre fruto das suas escolhas. E a depender, você vai ter uma velhice com autonomia, uma velhice saudável, onde você vai estar fazendo caminhadas, você vai estar curtindo o seu neto, ou você vai estar em cima de uma cama, com cuidadora. Verdade. E isso é um plantio dia a dia, porque parece que a gente não dorme jovem e acorda velho. Mas é uma escolha, né? É uma escolha. Então, isso é importante, porque quando você começa a olhar lá para frente, você pensa, é isso que eu quero para mim? Então, são as escolhas mesmo diárias. E isso tudo a gente vai olhando, né? Também a gente tem live, tem a Nutri Responde com dúvidas específicas. Legal. Então, agrega isso, porque é uma equipe multidisciplinar. E aí a pessoa vai pegando, fazendo perguntas pontuais e vai aprendendo a fazer escolhas. Aí no mercado e comprar determinado produto, aprender a ler uma informação nutricional para poder ver se aquele produto, porque muitas vezes o produto chama a atenção daquilo que ele quer vender. Mas quando você vai ver na informação nutricional, cheio não de é sódio, exatamente, né? não é aquilo. É rico em gorduras trans, né? Isso. Aí eu aprendi também a ver isso, porque também nem sempre emagrecer ou estar magro significa que você está saudável. Isso, né? verdade. Porque tem muita gente magra que quando vai ver as taxas, a coisa não está muito boa. Então é importante. Poxa, que interessante isso, eu não sabia.
Pois é, isso é muito interessante, porque aí a pessoa vai, por isso que a pessoa vai criando independência durante esse 1 ano, porque ela vai aprendendo a ler as coisas e não está comprando gato por lebre, né? Que é onde Sim. entra o pilar. Entra também a atividade física, que é super importante, porque são HIITs, né? Treino intervalado de alta intensidade, que só são 20 minutos, no máximo 28, né? Então, se você pensar, tem um clube, né? Que é o clube, que a gente chama de clube, é porque ele é online e ele é em torno de 30 minutos. Então, você começa às 6 horas. Nem sempre, às vezes, a pessoa tá pode 6 disponível esse horas. horário. Mas quando tiver, ela vai estar lá e só são 30 minutos. Mas tem treinos que ficam gravados e a pessoa pode fazer em outro momento, se ela não quiser ir para academia, né? Não Sim. que a gente dispense a academia, mas pode ser também. Porque quando fechou tudo por conta da pandemia. Nossa, eu fiz muito treino HIIT. E você consegue manter a massa magra, né? Sim, Para sim, quem treina claro. e vê, disse assim, nossa, é possível. Porque Com a fica alimentação parecendo, e o treino você consegue. Você consegue. Aí é totalmente sustentável. Então, isso é muito interessante. bom. Eu acho que, assim, quando você une, né, os 6 pilares do método, eu acho que tudo na vida precisa de método. É né? verdade. Não é à toa que o Clube Teca tem um método. Uhum. E, assim, para mim, o método, ele sempre serve para nortear. Né? Então, verdade. você vai equilibrando ali. Então, se eu tenho 6 passos aqui nesse método, hoje, qual desses passos eu consigo, né, fazer um pouco mais? Esse aqui não consegui fazer tanto, mas eu fiz um. Né? Isso. Então, o clube também é assim. Né? E eu acho que o método, ele também te ajuda nessa criação de novos hábitos. Né? Então, se você é bom na parte de foi o que a gente estava conversando, né? De se eu sou bom nisso, o que é que me leva a ser bom nisso? Né? Então, eu vou usar isso, no que eu sou bom, para transpor para as outras coisas. Exatamente. Se eu sou excelência em atividade física, o que é que eu faço para que eu consiga fazer atividade física, mesmo com chuva, mesmo com preguiça, mesmo não tendo dormido tão bem? Então, é você olhar para si e seguir os passos. Bom, mas eu sou boa em atividade física, mas eu não sou tão boa, por exemplo, em outra área da sua vida, né? Digamos que a pessoa gosta muito de treinar, mas de comer, não. Às vezes só treina só para poder comer mais. Tem gente que fala isso, né? Treina para comer. Então, você olhar para isso para poder valorizar. Então, assim, não, eu posso fazer de outra forma e você vai mudando. Isso também tem a ver com autoconhecimento, né? Porque você vai vendo como que você responde a determinada área para que você migre para uma outra. Sim. Isso é você se metamodelar. É interessante, porque como é que você enxerga, por exemplo, Bia, a gente transpor isso para as outras áreas da vida, né? Por exemplo, para a minha empresa, né? Como que essa metodologia consegue, enfim, me trazer benefícios, né? Para a minha vida como empresário, por exemplo. Por exemplo, eu vejo tanto a consistência, né? Sim. A disciplina e a saúde, né? É um tripé, eu vejo dessa forma a questão do empreendedorismo, porque você precisa ter consistência naquilo que você adotou, você vai querer crescer na empresa, você precisa ter algo que você faça todo dia para você dar resultado, seja contactando o cliente, seja abrindo espectro para outras pessoas. Então, você precisa estar fazendo todo dia e isso com disciplina. E você precisa estar cuidando da sua saúde, porque a gente, né, tem aquela máxima, saúde é tudo, sem saúde a gente não é nada, né? Então, quando você cuida da saúde, seja da alimentação, aí volta de novo, né? Alimentação, atividade física, um sono adequado, e você com consistência naquilo da sua empresa, aí você consegue, além da resiliência, né? Porque nem sempre a gente vai ter dias bons. Resiliência, para um empresário, a resiliência. É verdade. Então, tem aqueles clientes mais difíceis e aí você ter esse olhar mais indulgente com ele. Às vezes a gente é tão indulgente com o outro, que nem é tão próximo e a gente é tão implacável conosco, né? Então, por isso, Então, assim, para a gente poder ter esse olhar com a gente, por que com o outro eu sou tão assim, não, que nada, e comigo, sou idiota, olha o que é que eu fiz, né? Que volta e meia a gente é assim. Então, amar o próximo como a si mesmo, se respeitando, né? Sim. Se respeitando sem deixar que o outro invada o limite da gente. E ainda pensei numa coisa aqui, numa máxima também, já que a gente está trazendo várias máximas aqui nesse podcast, é que nós somos a principal matéria-prima, né? Principalmente o pequeno empresário.
que ali às vezes ele é o É só financeiro. Equipe, né? Equipe. É. Eu tenho uma amiga, Larissa, que ela fala que a empresa é ela mesma e Irene. Não tem um filme assim? Então, ela fala que a empresa é ela mesma e Irene. Uhum. Então, a gente faz o financeiro, a gente faz o comercial, a gente faz... a gente faz o marketing. O marketing digital. Verdade. A gente faz... como é que se diz? Se eu falar isso, Mariana Carreira me mata, né? Mas a gente faz a própria... o próprio estilo, indumentária, né? A gente faz tudo. Uhum. Então, o que é que acontece? Né? Eu percebo que se a gente falha, se a gente cai, né? A gente termina que a empresa fica sem ter tudo, verdade. Né? Então, a gente é o principal insumo, assim, a gente é o principal, a principal matéria-prima. Então, isso, verdade. por aí já... A questão da saúde, do tripé, né? A saúde já vai. E segundo que, assim, eu acho também que dentro da empresa, né? E quando a gente faz tudo, tipo, eu adoro fazer comercial. Eu adoro fazer podcast, gente. Se eu deixasse eu fazer 15 aqui num dia só, eu matava aqui a equipe toda, né? De tanto podcast que eu sentava aqui para falar e ficava aqui essa tarde toda falando, conversando com vocês. Mas, por exemplo, financeiro, eu já não, né? Já não é uma coisa... Então... se eu preciso, né, se eu utilizo o método e eu desenvolvo através desse método, dessa mudança de mentalidade de que para dar certo eu preciso fazer todo dia um pouco, né? Eu penso que todos os dias eu preciso olhar para o financeiro da minha empresa, né? Mesmo que eu não ame fazer isso, né? Mas eu preciso, utilizo né? a ferramenta do método 360 para jogar isso para a empresa. Então, às vezes, né, a gente tá aqui, saí, fui fazer um podcast, estacionei aqui na rua, né? Gastei, sei lá, R$6 de estacionamento, né? Eu tomei um café com um parceiro, gastei R$9 no café. Se você não faz o financeiro, aquilo vai embolando, né? Aquilo vai virando uma bola de neve e quando você vai vir no final do mês, né? Você vê que entrou dinheiro, mas não sabe nem como saiu, né? Não sabe onde gastou, né? E aí, se você tem essa mentalidade, né? De que eu tenho disciplina, eu tenho respeito mesmo, né? Um respeito por você, pela sua empresa, pelo aquilo que você desenvolve, um método de ajuda nesse sentido. E tem também, Bia, não sei em que parte do método, mas como eu participo do grupo, né? Existe um environment, né? Assim, um ecossistema também que cuida de você, não é só o mentor, não é isso? Não. Me conte. A gente tem a comunidade, né? Que a gente chama comunidade protetiva, que é um grupo onde a gente se fortalece, né? Então, a gente fortalece uns aos outros. Por exemplo, toda sexta-feira, né? Que todo mundo tem o sextor, que é da bebida. O sextor da gente é de chuva de resultados. É exatamente para poder fortalecer. Você fez tudo direitinho até sexta. Quando você vê seu resultado, você se sente mais comprometida para no final de semana você não entrar no pé na jaca. Exatamente. Então, você valoriza mais sua caminhada quando você faz dessa forma. E aí você se congratula com as pessoas. Então, por exemplo, os mentores dão os resultados e os alunos dos mentores também. Então, você vai vendo assim, tem alguém que tem um corpo mais parecido com o meu, que conseguiu, como é que foi a caminhada? E você vê que a pessoa fala como que ela chegou, né, das dores, né? Porque é a dor que faz com que a pessoa venha, né? E aí ela vai vendo o que ela conseguia, que ela pensou que não podia mais. Eu acho interessante, porque eu trabalho com isso, como transformação corporal, como mentora, e a resposta é muito mais do que o que os olhos veem, né? Como eu costumo falar. Porque quando você vai mudando e se transformando, você vai vendo... Você vai se apropriando do seu poder pessoal. Você vai vendo o quanto que você é capaz, que você pensou que não, porque você, na verdade, já estava meio que... Deixa eu tentar, mas vai ser mais um. E aí você vê que não foi mais um. Você tem alguém que está do seu lado, dando a mão a você para essa caminhada. Então fica mais leve, mais fácil. E você termina... É interessante o mundo virtual, porque você cria uma afinidade com a pessoa que às vezes você nunca viu, mas por conta da afinidade de alma mesmo, porque parece, porque se apoia, porque são carinhosos uns com os outros. Então isso é muito legal, o afeto. Presente, né? Isso me lembra um pouco essa questão de que você empreende sozinho, né? Mas que você precisa dos seus grupos de pertencimento, né? De você estar ali. Isso é o Clube Tech, de uma certa forma. É verdade, com certeza. Assim, você que tem uma experiência, a gente já tá juntas aí há um tempo, né? Pode falar sobre essa experiência de
chegar e às vezes, né, ouvir o outro falar e dizer, pô, era exatamente isso que eu precisava ouvir, né? Não, o Clube Teca é ótimo porque é exatamente isso, porque você termina se inspirando e se espelhando no outro, né? Então você vê a caminhada, vê como começou, como que já está muito diferente, como que mudou e a alegria do grupo também quando se encontra, né? Na verdade, vira uma coisa assim de amigos que às vezes fica uma conversa paralela, uma zoada, porque a vontade de poder contar um pouco, né? As reuniões caóticas. Que na verdade é a alegria do reencontro, né? Porque vai criando assim aquele link mesmo de amizade, que é muito positivo. Sim, verdade. Porque você começa a querer estar. É a sensação de pertencimento, né? Louise Hay tem uma fala que ela diz que na verdade a gente vive a vida inteira buscando amor e reconhecimento. E é verdade, né? Que é a nossa carência, a nossa criança. E aí você ter a sensação de pertencimento que o clube dá, isso é muito bom, porque você começa a fazer parte de algo, e é de algo com propósito, algo que você melhora enquanto pessoa, né? Verdade. É muito que é a bom, mesma coisa do método. Exatamente. Que é como a pessoa se sente, né? De estar ali cuidando dela e estar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Bia, como é que entram os produtos, né, dentro do método? Os produtos, ele entra porque a gente trabalha com binômio, que é déficit corporal, déficit calórico, desculpe, qualquer pessoa emagrece comendo menos, mas aí a gente trabalha com alta densidade nutricional, que aí a gente escolheu os produtos, né, que é o sexto pilar do método, porque ele trabalha com densidade nutricional, então você tem uma caloria baixa, mas com a densidade de proteína, então o foco da gente é muito na proteína. Sim. Então, assim, os lanches precisam ter pelo menos 10 gramas de proteína, porque ele que vai lhe dar saciedade, você consegue emagrecer, mesmo que seja uma quantidade de muitos quilos, sem a flacidez, porque você vai estar comendo a proteína. Então a gente fica, cadê a proteína? Cadê a proteína? Sim. O tempo todo focando nisso, uma proteína saudável, mas aí a gente tem a proteína vegetal também. Então eu tenho um resultado de pessoas que são vegetarianas e que não estava tendo resultado por conta daquilo que se encontra no mercado. E com a proteína vegetal que a gente tem, sim, ela começou a ganhar massa magra que ela nem pensou que conseguiria, né? E são mulheres assim depois de 50. Então isso também é interessante, né? Sim. Porque muita é uma época da vida muito mais difícil, mais né? Difícil, de conseguir resultados. Exatamente. Então, quando os produtos eles são inseridos no método, então você tem na verdade um upgrade no seu resultado, porque você consegue se alimentar, você fica saciado, você também trabalha a questão, mulher tem muita coisa do doce, né? Então você tem a coisa assim do é o melhor que tem. É uma delícia mesmo. Mata a vontade do doce. Você tá dentro do protocolo e você emagrece. Então fica muito mais fácil, fica mais suave a caminhada e sustentável. É verdade. Então aí por isso que entram os produtos para poder alavancar o resultado, alavancar e sustentar. Sustentar é que são elas, minha amiga. Pois é, hoje eu já ganhei aqui, que Bia já me deu, vai ser o meu lanche de hoje, estou super no foco, né? E assim, fico muito feliz de trazer você aqui pra gente poder fazer, né, esse bate-papo e entender que o corpo da gente é um só. Né? É verdade. Quem manda é o rapaz aqui, é o cérebro, ele que dá o comando em tudo, até no amor é ele que ama. A gente pensa, tô apaixonada, coração. Não, gente, coração bombeia o sangue. É o cérebro que ama, com as sinapses, né? Com as enfim, com tudo aquilo de positivo que a gente tem, que a gente encontra no outro, que a gente busca. Então, assim, muito legal o nosso bate-papo para a gente entender, né, que o corpo da gente é um só, que a gente precisa cuidar dele e que a gente pode, dentro das diversas áreas da nossa vida, né, utilizar a metodologia, um método para chegar em algum lugar, para mirar, né, chegar e inclusive sustentar. Então, Bia, queria muito, muito, muito agradecer você hoje pela sua presença aqui. Uma maravilha, assim, né, nesses primeiros podcasts, ter os parceiros do clube, trazendo a sua experiência, né, contribuindo com o seu conhecimento. E agora sim, vamos lá, pegadinha do podcast Teca Conecta. Me dê assim, sei lá, pode ser uma dica top, blaster, ou 5 mini dicas. Vou te dar essa opção. Para quem está assistindo o nosso podcast, né? Sim. O que é que você pode dar assim de dicas, né, para você trabalhar essa mentalidade, né? Além de vir conhecer melhor o método, então quem não segue Bia ainda, por favor, seguir Bia Sá, né, para poder entender um pouco mais do método. Mas me diga, Bia, que top dicas assim você pode dar para quem está assistindo a gente aqui?
Ó, a dica que eu dou é, primeiro, a questão que eu falei da alimentação, né? Porque precisa ser algo que seja prazeroso para você comer e você ver que você emagrece, porque trabalha o déficit calórico, alta densidade nutricional. Outra dica também é a questão de a leitura. Eu acho que a leitura é sempre algo que transforma a gente, porque você vai mudando, né, à medida que você lê. Mas se a pessoa não é muito afeita a ler também, para a mudança não ser muito grande, você ouvir áudios. A meditação para mim é top, né? Acho que devia ser a primeira coisa mesmo. Assim, é uma porta de entrada para a mente, né? Porque a gente não pode deixar que a mente mente para a gente, ela quer deixar a gente no lugar que a gente se encontra, que é na bendita zona de conforto, que de conforto só tem um nome. Então, você meditar de manhã, que é o portal quando abre, e meditar antes de dormir, é um diferencial, porque na verdade é você desconstruir quem você é hoje para você construir um novo eu. Então você precisa olhar de cima para baixo. É como se você fosse assim a consciência maior. Sim. Que está olhando para você com todos os seus desafios mesmo, mas você mirando em algo daquilo que você quer ser, né? O seu novo eu. E a meditação faz isso. A meditação assim. Maravilha, essa é top dica mesmo. É. E por isso que a gente tem nosso grupo, né, amiga? De manhã cedo. Eu já acordo com Bia todo dia. A gente medita, troca meditações. É incrível, realmente bom. É uma top dica. É verdade, é isso mesmo. O tempo voa aqui, né? Depois a gente volta de novo. Obrigada pela oportunidade, adorei. Eu que agradeço demais. É isso aí, gente. Segundo episódio do nosso podcast com Bia Sá. Obrigada. E deixo aqui um pedido para você curtir nosso canal, dar um joinha, divulgar, compartilhar o vídeo. Você que é empresário, empresária na Bahia, tem empreendedorismo forte. Estamos aqui juntos e até o próximo episódio. Obrigada.